Olá, sejam bem-vindos ao Pod Pedra, que é o podcast da Escola Pedra da Gávea. Eu sou a Ana Helena Gebel, jornalista e mãe da escola, e aqui é um espaço para a gente conversar sobre tudo que diz respeito à educação. E o tema de hoje é um tema urgente, muito importante, que é a sustentabilidade. E para a gente conversar sobre isso, a gente está recebendo hoje o Henrique Santiago. Tudo bem, Henrique? Eu vou ler tudo aqui, ó, porque é muita coisa, tá? Vou ter que colar. Biólogo, educador científico, arte educador, graduado em tecnologia industrial e sócio fundador da Ecobé Projetos Pedagógicos. Faltou alguma coisa? Talvez. Nem resumiu ainda. Tudo certo? Como é que você tá? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, viu. Vamos falar muito sobre esse tema que é tão urgente. E Henrique, quando a gente fala de sustentabilidade, o mundo está gritando por ajuda, né? E a gente está educando essas crianças porque são elas que vão dominar o mundo, que vão continuar, né, que vão pegar esse mundo que já está, né, com tantas dificuldades. Como é importante a gente tratar de sustentabilidade nas escolas, eu acredito assim, né, vivendo já isso como mãe da escola, a Pedra coloca isso como um dos grandes pilares da escola, né. Então, como que você vê, né, já trabalhando aqui na escola há algum tempo, de ver isso, a importância de como a sustentabilidade está forte aqui na escola Pedra da Gávea? É um pilar fundamental da nossa existência, né. Não tem como ignorar esse assunto, embora não seja comum, né, e você tenha isso como uma dimensão, uma preocupação, uma diretriz. Importantes, né. Não está. Colocam lá no final. Sim, às vezes linguagem é uma coisa que, né, salta aos olhos, todo mundo persegue a linguagem falada, o idioma, a matemática. Mas eu acho que a questão do meio ambiente, ela não é linguagem só, né. A ciência é linguagem, é uma linguagem importante para a gente poder entender as coisas, mas a sustentabilidade é contexto, é onde as coisas estão acontecendo, né. A gente deveria estar usando a linguagem científica, a matemática para traduzir o que está acontecendo no ambiente. E para traduzir essas conexões, essas realidades que fazem parte da vida da gente e a gente não associa, né. Eu acho que a gente vive uma escassez de conexão, de entendimento de realidade, né. A pedra se baseia, por exemplo, nas 3 ecologias do Guattari, né. É uma coisa que a Cris gosta muito de assegurar que as pessoas estudem por que a ecologia, né, e como a ecologia é esse eixo norteador da escola. E as 3 ecologias elas tratam de você olhar para a ecologia, mas de uma maneira plural, não olhar só para a questão do ambiente, olhar também para o indivíduo, para a mente, né, olhar também para a sociedade, porque de modo geral, os desastres ambientais são desastres da mente, porque são maneiras equivocadas que a gente construiu de nos relacionarmos com o ambiente, com a tecnologia. Também do ser humano com o meio ambiente, né. A gente invadiu, na verdade, né, o lugar deles, e a gente tem que, né, coabitar ali, mas não existe um respeito do ser humano com o meio ambiente, há muitos anos. E ele está respondendo agora, né. Então, A gente diz que o ser humano precisa gerenciar a natureza, né, mas nem a natureza tá pra gente, serve a gente, nem a gente serve a natureza, porque, na verdade, nós somos sistemas vivos, e esse sistema vivo, ele vive ele existe em relação, ele não existe separado das coisas. Se eu não tiver um ambiente, eu não tenho de onde tirar recursos, eu não tenho como existir, né. Por exemplo, o ar que a gente está respirando aqui, ele já passou por muitos lugares diferentes. Se o vizinho aqui do lado resolve queimar todas as folhas do jardim, isso vai afetar o nosso desenvolvimento. Você que está, né, gerindo a saúde do seu bebê, ela ela depende do bom senso e da comunhão entre as pessoas.
E se a gente não puder entender que nós não somos separados, que a gente está em conexão e que a gente depende, a gente prioriza outras coisas. Claro. Mas Então é difícil. é difícil. É difícil porque a escala de valores, ela foi construída a partir de princípios que não asseguram a vida. E esse o Guattari, por exemplo, ele diz que, eh, a lógica do capital é que as empresas, né, possam produzir no seu sistema de produção de riquezas, que elas, tenham um volume de produção de riqueza. Então essas empresas precisam convencer a gente de que elas são, né, as fornecedoras, as provedoras das coisas. Então, por exemplo, você tem crianças, seu filho, você diz que tem 2 anos, 2,5. ele já deve estar reconhecendo algumas logomarcas. Já. É comum, mas eu duvido que ele conheça alguns passarinhos. Não conhece. Isso não é prioridade pra gente. Verdade. Essa lógica do capital Ele sabe o que que é, claro, mas é isso. mas é passarinho, Uhum. né. Uma co e esse, eles são diferentes. Sim, a gente não nomeia, e quando a gente não nomeia não existe, Uhum. né. Só existe aquilo que tem nome, Exato. que pode ser identificado. Então se a gente não correr para poder, né, por que que se estuda línguas tão com as crianças tão novinhas? Existem fonemas na nossa língua, por exemplo, que não existem no japonês. O japonês, né, ele cresce com dificuldade de falar alguns fonemas, porque não está, Inglês, né, eles têm muita dificuldade em falar. sim, porque não está basal ali na estruturação do cérebro dele, na estruturação neuronal, esses fonemas não foram percebidos. Inglês, né, até conversando isso com meu marido, assim, que meu filho até vai começar a fazer o ESL, que é um programa muito bacana, né, que tem na escola Pedra da Gávea, que é um extra, e é tudo em inglês, ele vai almoçar em inglês e tal, a partir do ano que vem. E tem muitas palavras em inglês que a gente tem muita dificuldade de falar, né, porque a gente começou a estudar inglês muito mais tarde, quando a gente já estava alfabetizado, né, e essas crianças com 2, 3 aninhos já aprendendo a língua, nós vamos falar com muita é outra história, né, então realmente, assim, é muito diferente. Eu tenho 5 filhos, eu fui muito produtivo nessa área. Sim, ser 2 tá ótimo. A minha esposa era professora de inglês, e as crianças que foram geradas nesse ambiente nasceram falando inglês. Elas nasceram, não fizeram nenhum curso, elas são fluentes em inglês. Então essa estruturação do cérebro, né, essas experiências, logo na primeira infância, elas são fundamentais, porque aquilo você constrói uma cama. Você leva pra vida. A gente Exatamente. trouxe o inglês pra justamente falar sobre sustentabilidade, o valor da sustentabilidade, quando isso começa desde que você é pequenininho, por exemplo, meu filho hoje, ele tem muita noção já de muita coisa. A questão da água, por exemplo, esse foi o tema do ano, né, a água e tal, e tem uma gota, que é tipo uma almofada, assim, que é o amigo gota, e aí cada semana você leva pra casa, né, uma criança leva pra casa e cuida da gota, tira foto com a gota, enfim, a gota faz parte do seu, né, da sua casa ali durante uma semana, você registra num livro. Mas tudo isso pra gente entender, para as crianças entenderem a importância da água. Eu acho que um início, um start com uma criancinha para ela entender bem, o banho, por exemplo, né, você controlar o tempo do banho da criança. Ela não pode ficar eternamente lá brincando, porque a criança se deixar fica 1 hora no banho brincando. Não, tem um tempinho lá, senão ela vai acabar, gente, já está acabando, né. Pelo amor de Deus, essa criança tem que chegar até os 80 anos e tomar banho todo dia, né, ter água para tomar banho todo dia, e eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer. Melhor a gente não falar Não é cataclismos. ver, né, já cria um. Sim, mas eu acho que a ideia é essa, desde a primeira infância, Fomentar isso na escola e sim. você replicar isso em casa, né, acho que É, muito mas importante. muito mais no sentido de você ser apresentado a uma natureza que está ao seu lado, que é riquíssima em beleza, né, eu fico me perguntando assim, quando uma pessoa olha um jardim, uma pessoa que não tem, por exemplo, nenhuma formação científica,
Ela pode atravessar um jardim e ela achar que aquilo é só verde, só paisagem, só grama. Mas uma pessoa que tem conhecimento e desejo sobre o assunto, ela sabe que ali tem milhões de coisas acontecendo, embora nada esteja se mexendo, né. A grama está fazendo fotossíntese, as abelhas estão sendo atraídas por A formiguinha tá ali sim, levando feromônios, formigas, o fungo crescendo por debaixo, né. Então a vida é muito mais rica, e porque ela é muito rica, ela não pode ser nenhuma ação pode ser banal. Se eu vou retirar uma árvore, por exemplo, eu sei que ali tem uma quantidade enorme de vida, e eu não você não posso tá só matando a árvore, exato, eu tá não matando posso ignorar. Mas no momento que eu não sei essas coisas, e aí o saber é uma coisa delicada, né, porque o saber é alguma coisa que precisa de uma elaboração, mas precisa de alguém que também te convide para transformar esse conhecimento, essa informação em sabedoria. A gente precisa cada um é dono do seu desejo, como dizia Spinoza, né. Você não consegue transferir desejo para uma pessoa. Então, algumas pessoas gostam do meio ambiente, gostam de estar ligados à natureza, tem até esse conceito de inteligência naturalista, mas outros não. Então você vai para uma escola, você vai ensinar ciências, mas o conteúdo está ali, obrigatório, mas isso não se transforma em paixão, em entendimento, se não tiver desejo. E aí o educador, a família, elas entram como aquele que vai pegar e vai transferir, vai convencer através do seu próprio desejo, né. A sua paixão vai convencer o outro de que aquilo é importante. Ninguém precisa dizer para uma criança indígena, para um curumim, que um rio é muito importante, que a água do rio é importante. Porque para ele foi criado um sistema de valores que a água o rio é um parente. Então, ele vai ali para se confessar, ele vai ali para se distrair, ele vai ali para pedir conselhos. Ele sabe da vida que aquele parente traz, mas para a gente não. Na nossa subjetividade, o rio é um lugar de dejeto, de sujeira, de a gente ignora, a gente chegou, não é, o Ailton Krenak vocifera quanto a isso, né. A gente chegou ao momento em que a gente vive em qualquer lugar, em qualquer condição, a gente acha que consegue, né, mas a gente depende completamente do ambiente. O que aconteceu em Mariana, por exemplo, né, o desastre de Mariana, e que afetou, por exemplo, os índios Krenak, tem a ver com a maneira como o rio está sendo tratado por 2 culturas diferentes. Nessa cultura dos povos originários, o rio é vivo, o rio é parente, o rio é encantado. Para essa europeia, de produção de riqueza, o rio é um recurso. Você vai lá, tira o máximo que ele der e depois rejeita. E aí destroça tudo por falta de cuidado, né, e depois acha que o dinheiro vai pagar tudo isso que as pessoas não têm. Então, assim, o que advém disso, por exemplo, para esse povo, foi depressão, não reconhecimento do seu lugar no mundo. Você foi alijado de uma relação afetiva, né, então a dor é muito intensa. A gente hoje não sabe como que essas crianças vão lidar com o fato da gente perder o controle sobre esse ambiente. Como é que as crianças vão reagir à escassez das qualidades mínimas de vida. públicas, né. Então Hum. é isso, de poder tomar banho todo dia, eu acho que isso é uma realidade que a curto prazo vai mudar. Sim. Já tá acontecendo, assim, já hoje quantas vezes já fiquei sem água em casa, então assim, isso cada vez mais vai se tornar algo, vai ter que: "Ah não, vai ter água agora segunda, quarta e sexta", entendeu. Porque é isso, porque do que você a gente estava conversando sobre pensar no outro. Mesmo com essa escassez que a gente estava sem água, o meu prédio ele tem que fechar a água quente da cozinha, porque senão tem gente mesmo sabendo que não tem água, estamos assim com água do caminhão pipa, a pessoa vai lá querer lavar roupa.
Tipo: "Querida, a gente tá tentando tomar banho, você vai lavar sua roupinha?". Assim, não é o mínimo de viver em sociedade, né. E eu acho que o coletivo é isso, a gente não cuida mais né, do meio ambiente, não pensa no próximo, e a gente tá deixando o mundo nesse absurdo que tá acontecendo, assim, trazendo, né, pra escola Pedra da Gávea, que até, assim, é uma coisa que, a sustentabilidade eu tô vivendo muito com meu filho, né, porque realmente começa muito pequenininho, né. Ele é laranjinha ainda, e isso é algo, assim, já tiveram algumas atividades sobre isso. Outra também foi de ir no rio pegar pedras, e depois eles fizeram uma atividade na escola com as pedras e tal, e nossa, ele adorou ir pegar pedra no rio, tipo, sabe, foi uma coisa e realmente, assim, na nossa correria do dia a dia, a gente não vai no rio, olhar o rio. Eu nunca fui fazer uma trilha com meu filho, eu não sou também a pessoa mais eu tenho fobia de inseto, então, eu amo natureza, porém tenho fobia de inseto, aí tem esse rolê, mas tudo bem. Mas, assim, como isso pra criança é importante, esse contato com a natureza, de você entender os elementos, de você pegar uma pedrinha, levar pra escola, conversar, contar a história, como é que foi. Então, assim, é algo que toda escola tem que colocar como prioridade de ensino, "Vamos cuidar do mundo", porque Sim. é isso. A gente já não tá cuidando. Se eles não cuidarem, acabou, né, então Esse Humberto Maturana, que é esse neurobiólogo chileno, ele dizia que o contato com a natureza, ele estimula, porque a natureza ela tem muitos designs diferentes, né. Você olha, as coisas são muito diferentes. E isso estimula a nossa cognição, né. Então, colocar pedrinhas juntas, empilhar pedrinhas, que são materiais não estruturados, eles exigem muito mais de uma criança do que você pegar um material estruturado lá, cortadinho, pintadinho. desenho animado. Exatamente. E o que limita ainda mais as possibilidades de expressão da criança, porque um caminhão tem que ser um caminhão, né, enfim. Mas e essa impossibilidade da gente estar na natureza, se nutrindo dessas 1000 possibilidades, né, porque o ambiente natural, ele ensina um monte de coisas. A vida, ela sobreviveu a muitos desafios. Tudo que está vivo hoje, nós somos uma espécie que a nossa espécie chegou depois, né, a última espécie que apareceu. Mas então todas as outras espécies, elas responderam à natureza e construíram uma sabedoria. Essa sabedoria está lá, sabe. Como é que uma raiz, como é que uma sementinha faz caindo em cima de uma pedra para contornar, para segurar, como é que as raízes servem de arrimo para as montanhas, sabe? Como é que uma bromélia tem um espaço interno para segurar a água? Essa sabedoria está toda lá. E à medida que a gente está nesse lugar, a gente está reagindo a isso e aprendendo. Em alta tecnologia, quase todas as ideias, né, os designs saíram da natureza. Existe uma área da engenharia, que é a biomimética, que se debruça só sobre isso, sobre como a natureza tem respostas e conhecimento para solucionar a nossa as nossas dificuldades, né. Então fazer com que a criança possa estar no ambiente natural. Assim, todo mundo que tem pet hoje já ouviu falar em enriquecimento ambiental. É um conceito da zoologia, que é o seguinte, começou nos zoológicos, né. Então, se você tem um gatinho, se você põe lá comidinha para ele não tem muito esforço, e não tem muito prazer com isso. Chega uma hora em que ele para de comer. Um gato precisa de espaço para subir, ele precisa ter o que arranhar, ele precisa ter desafios. Então isso se chama de enriquecimento ambiental. Você constrói desafios para que ele possa sendo desafiado, desenvolver suas capacidades de resolução de problema. E nós, a nossa espécie? Os nossos filhotinhos, eles estão num ambiente paupérrimo ambiental. Planos retos, rampas, ar-condicionado, né, o tempo todo, ambientes assépticos, ambientes controlados, em que isso, não predispõe ao desafio nem à cognição, né. Não é à toa que a gente tem hoje
pela primeira vez na história, uma geração que tem um QI menor do que a dos pais. Muito grave, porque Também eu acho que tem esse impacto muito grande, né, cognitivo que tem das esse crianças. que tem esse mesmo viés, né, Sim, controlar, de manter ali, num ambiente ascético controlado, né. exato. Você vê na Alemanha, por exemplo, os parques, ele os parques públicos, eles estão com uma conotação de aumentar o desafio e a periculosidade para as crianças, justamente porque eles perceberam Envolver mais as crianças, exatamente. dando, né, desse estímulo. O ambiente natural tem tudo isso sem precisar construir muita coisa. Exatamente. Pegar uma trilha numa floresta, mas eu entendo essa dificuldade que a gente tem de entender o medo, que a fantasia, né, que a floresta é o lugar onde mora o lobo mau, as coisas ruins, a bruxa, sabe? Esse simbolismo, essa subjetividade foi sendo construída ao longo dos anos. É, a própria segurança pública também, né, que daí se a gente for falar disso também é uma coisa muito complexa, muito que a gente vai longe. Sim. Mas é isso hoje também, assim, eu sou uma pessoa muito medrosa, assim, né, a gente mora numa cidade extremamente violenta, e assim, eu deixo de fazer muita coisa ou inclusive ir andar na praia, assim, uma caminhar na praia, coisa que eu fazia muito antes, eu não faço mais, eu vou caminhar na esteira, porque eu tenho medo. Eu sei que, assim, tem assalto todos os dias na frente da minha casa. Então, assim, eu acho que isso também tá limitando a gente de ter esse contato natural, né, e eu sei que isso também eu tô passando para o meu filho. Então, dentro do possível, eu tento colocá-lo em contato com a natureza, de, né, ele viver esses momentos, mas a gente tem que também E isso é consequência também dessa vida isolada. A gente não busca soluções coletivas, né? E é por isso é que o Ailton Krenak fala que o futuro é ancestral, sim. porque a gente precisa voltar atrás, né? Então, você tem nos É, povos senão não vai ter futuro. buscar soluções coletivas, né? Assim, as pessoas se encontrarem, pessoas que moram numa mesma região, às vezes no mesmo prédio. E solucionar esse problema, mas enfim, daí é um papo, né, Exata pra outra coisa. exata Vamos falar da Ecober, que você é o sócio fundador, e então começa contando o significado desse nome, pra quem não conhece, começar a conhecer agora. tá certo. Ecobé é uma palavra em tupi antigo, que significa é uma designação, você coloca no nome das pessoas, né, uma designação, tipo Henrique Ecobé, que dá a essa pessoa, que reconhece nessa pessoa a capacidade que ela tem de respeitar todas as formas de vida, e por isso merece viver longamente. É muito bonito, foi um achado essa palavra, e é exatamente o que a gente pretendia, né. Nós somos um grupo de biólogos. Você estava falando do currículo, eu comecei na educação como instrutor técnico e musicalizador infantil. Nossa. Pois é, mas quando eu comecei como musicalizador infantil, eu comecei a pesquisar sobre o que é ensinar músicas para criança, né. E aí eu tive acesso, eu tinha alguns amigos que eram musicoterapeutas e eu descobri, assim, um universo, uma coisa incrível, que a música ela não se destina só a criar repertório para as crianças, né. Na musicalização infantil, eu estava preocupado em que músicas a criança, que intervalos musicais cada faixa etária consegue desenvolver. Como, por exemplo, como é que o pulso é importante para o equilíbrio, como é que o pulso, a percepção do pulso pode ajudar uma criança na fala, a caminhar, como é que eu posso desenvolver discriminação auditiva, percepção auditiva através da música. Então é um trabalho muito extenso. E além disso, ainda a preocupação com trazer um repertório que pudesse apoiar a construção de uma identidade nacional. Quais são as músicas do cancioneiro popular? Quem somos nós, né? O que a gente canta? Qual é a nossa história? Então era uma coisa lindíssima, eu era apaixonado por esse trabalho e nesse momento eu fui convidado por um grupo de biólogos a ajudar, para que eu pudesse ajudar a fazer a transferência, né, pedagógica. Como é que didaticamente a gente ia trabalhar conceitos científicos com criança pequena. Então eu entrei na área da ciência.
E aí foi primeiro uma decepção, porque as pessoas estavam preocupadas em o que ensinar. Era assim, tem vários repertórios lá, precisamos ensinar isso, fotossíntese, precisamos ensinar como os seres se relacionam, a relação entre os seres, o que que é meio ambiente. Não estavam preocupados com o indivíduo em si, e nem o porquê que a gente ensina ciências. Qual o objetivo disso? Que mundo é esse que a gente está querendo formar? O que que a gente precisa priorizar para que esse indivíduo possa atuar, ser um cidadão mais participativo, compreender o ambiente onde ele vive? Então, essas coisas me faltavam. Eu comecei a fazer esse trabalho mostrando como é que eu trabalhava com projetos, juntando uma coisa a outra. Então, como ensinar ficou fácil, porque a gente começou a trabalhar a linguagem da criança através de uma ludicidade. A linguagem expressiva é maravilhosa. Ela interessa a todo mundo, né, porque ela pega a gente por um lado simbólico. E eu achava que tudo isso devia ser mote para trabalhar o ensino de ciências. Foi aí que nasceu o Ecober. Da Escola Pedra da Gávea, né, para quem não conhece ainda. Eu, por exemplo, não conheço ainda, porque meu filho é muito pequeno. Então já tô curiosa, quero saber aonde que a Ecobé vai entrar na nossa vida. Pois é, a gente trabalha, realizando, assim, trazendo o olhar desse trabalho, que ele está pautado em diversas dimensões, está pautado no cotidiano, está pautado na linguagem científica, está pautado na prática. A gente entra com o nosso olhar sobre os projetos que a escola está desenvolvendo, a partir do azul, a partir do azul. Não, isso, então é só daqui 2 anos, é. Ele vai para o vermelho agora, vai para o vermelho, depois é azul, isso? É, né? Não, é depois é turquesa, depois é azul. Então Não, começa no turquesa, começa no tur começa na turquesa? começa no Ah, turquesa. tá. Então Menos tempo, menos menos tempo. tempo, da 2026. Isso. Em que a gente traz toda essa contribuição. Então, por onde o projeto estiver indo, a gente entra a partir também de diálogos com as professoras para tentar trazer a nossa visão de mundo sobre aquele tema específico e como a gente pode transformar isso em práticas para o dia a dia. Sim. É a nossa especialidade. É até por conta nesse ano, né, foi regenerar como ressignificar a forma que vivemos. Essa é a pergunta norteadora de 2024. Muito legal, muito bacana, né. Então, assim, como que foi a Ecobé junto com essa pergunta, né, se vocês bolaram juntos, como é que funciona? Ou a escola traz esse tema e vocês E a gente embarcam junto do tema? embarca nessa Hum. história. É, o trabalho da gente, ele se sustenta, é uma vela, sabe, aberta. Esse barco está indo e nos mares que forem oferecidos a gente. Eu posso dizer assim, a Ximena Dávila é a fundadora de uma escola muito bacana chamada Escola Matrística, chilena também, né. E esse cara que eu falo sempre, Humberto Maturana, é o cofundador da escola. Ela diz uma coisa muito interessante, que todo mundo se pergunta assim, todo mundo repete isso, né: "As crianças são o futuro da humanidade". E ela diz: "Não, está errado, está errado. A criança não é o futuro da humanidade, o futuro da humanidade somos nós". Porque a criança Criança. ex Tirar ela da. exatamente. A criança reproduz a cultura onde Mais ela uma vez a gente jogando a culpa para o próximo, né, deixando a responsabilidade para o filho, exato, sem assumir as nossas responsabilidades. exato, exato. Mas a criança é um ponto de contato importante, porque a partir da criança e com esse frescor neuronal, com essa plasticidade, que ela aprende com muita facilidade, esses assuntos chegam em casa. Claro, Porque a solução pra gente, ela não está posta, não tem solução. Mas existe uma realidade que todo mundo precisa se atentar. E como a gente está numa cultura que já está estabelecida, é difícil que novos elementos entrem. A gente precisa dessas crianças
que vão se mobilizar, que têm afeto E natural. vão ensinar os pais. Eu acredito que isso se fizesse muito, né, de chegar em casa: "Nossa, pai, mãe, não pode fazer isso, né". Sim, e por conta dessa proximidade afetiva, né, por conta dessa capacidade afetiva, né, vão mobilizar essas comunidades. Então, numa escola, as crianças são parte importante da escola, mas a escola está construída para uma comunidade, Claro. e essa comunidade é que vai ser atingida com esse trabalho. Então, trazer essa pauta o tempo todo, né, cada feira diferente, uma nova oportunidade de A tratar Escola disso. Pedra da Gávea tem a mostra cultural, né, que é muito legal, são os trabalhos que as crianças fazem durante todo o ano e podem apresentar para os pais, enfim, né, para a família. E sempre entra muito, né, até toda essa questão que foi trabalhado junto com a sustentabilidade. Então, acredito que você vivenciou também essa mostra, como é que foi para você também de ver isso ali, o resultado, não é bem o resultado, mas vamos dizer assim, tudo que foi construído e ver as crianças agindo, né. Sim, sim, é lindo, né, é lindo, é esperançoso. É isso, a E palavra é essa, e né. para quem está envolvido nessa área, a E que gente você tocou de alguma forma, né, assim, alguma coisa você, né, chegou ali naquela criança, e né. está chegando para muita gente, né, e a gente se alimenta disso, que a gente vive em comunidade, eu vivo em comunidade. Então, assim, ver que você se vê numa comunidade que se fecha aquilo que é importante, é desesperador, a vontade é de desistir. Mas quando você vê uma criança ali, vibrando num tema que é essencial à vida, você pensa: "Caramba, vai dar certo. Exato. Vamos seguir porque tem de onde tirar alimento, vento, né, para essa embarcação continuar aí, transformando e trazendo Você já viu algum exemplo, inspiração". aconteceu, assim, algo que, assim, tenha te marcado, de uma criança te falar, você falar: "Nossa, ela tô conseguindo fazer meu trabalho", assim, né, porque acredito que você, né, como biólogo, enfim, né, e tendo a Ecober, você tem um propósito de vida, essa é a grande verdade, né, de acender aquela: "Ó, vamos cuidar do nosso planeta?". E em algum momento tenha te marcado isso, de uma criança te falar alguma coisa, te mostrar algo que você, ai, teu coração ficou mais quentinho. Nossa, muitos, muitos, na Ecobel o tempo todo a gente tem encontros quinzenais para poder tratar da questão do propósito. Eu acho que é muito difícil ser educador, sabe. Eh, as respostas, né, o trabalho que a gente desenvolve. Também deles. Sim. Então as perguntas deles são, nossa, essas são maravilhosas, né, porque te colocam ali em questão sobre o que você está fazendo, o que, né, a nossa função é poder oportunizar para que eles se relacionem com as coisas, né, com conhecimento também, com o propósito do conhecimento. Mas labutar na educação é muito difícil, né. A Da remuneração, as dificuldades de entendimento, né, porque a gente às vezes vê as crianças muito envolvidas e a gente sabe que nem todos os pais comungam disso, né, então e isso é uma tristeza. E daí, se não existe nessa parceria escola-casa, Sim, e para ser fica muito difícil. transformadora para todo mundo é preciso que haja, né. Exato. Mas a gente colhe essas preciosidades todos os dias, né, como uma criança que pega uma pedra e eu encontrei um tesouro. Uma pedra que estava lá no meio do jardim e que de repente é reconhecida como um E no patrimônio. dia de tipo, difícil que você, né, ali, uma coisa com dinheiro, aí chega uma criança e fala: "Esse é um tesouro". O tesouro que é Esse é um tesouro de verdade, né, que a gente transformou em outro, sim, né. E que tá acabando com o nosso meio ambiente, né, que é essa sede, né, que do capitalismo como um todo, né, que eu acho que é até complicado a gente conseguir regredir nisso, né, mas alguma solução a gente tem que encontrar, e isso passa pela escola, né, da gente obviamente o que você disse, a responsabilidade é nossa como pais, de estar educando, escolher bem a escola que a gente vai colocar o nosso filho, fundamental. que tenha, né, isso como pilar, né, importante, que é a pedra, ela é com certeza, assim, é um dos grandes pilares é a sustentabilidade.
E a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que fazer a nossa parte também, porque a gente é exemplo para essas crianças, né. Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, você tem uma pessoa, tá, que olha para uma pedrinha e vê beleza e discursa sobre uma folha que cai, que encontra lá um gongolo, encontra uma minhoca e aquilo é tudo, né. Você tem essa pessoa que vai ser criada nesse ambiente, nessa poesia toda, e uma criança que está sempre ligada à competição, à tela, né, sim, à posse. Tem muita folha, a gente tem que falar pra todo mundo que é no outono no chão aqui, ó. Que mundo você quer morar? Nesse mundo da poesia Exato. ou nesse mundo da competição E e da valorizar esses momentos, né, agora você me fez lembrar que meu filho estava saindo inclusive da escola, e aí tinha uma folha bem grande, daquelas folhonas, assim, de outono mesmo, amarela. Ele: "A folha, não sei o quê, tal, vou levar pra casa". Ele quis levar pra babá dele, pra Mari. Aí eu falei: "Nossa, filha, ela vai amar. Vamos, nossa, ela vai gostar muito dessa folha, vamos levar". E aí ele foi e tal, ficou segurando a folha o carro todo. Chegou lá, deu, e aí óbvio, a Marta fez uma festa, que lindo, e guardou a folha. Então assim, é também a mãe não per "Deixa essa folha aqui, filho. Não, vamos valorizar esse momentinho, isso pra ele é muito importante, né". gente é muito Deveria ter também para os adultos, né, de tipo, temos árvore ainda, né, então assim, é isso, assim, é sobre essas pequenas coisas de saber valorizar, né, e tá reproduzindo e dando valor às coisas certas, né. sim, para as crianças as pequenas coisas que vão levar a grandes coisas e para nós as grandes mudanças. Desafio, né, aí que eu te pergunto, né, que eu acho que é o grande desafio. Pra criança é fácil, você fácil, mas assim, se você já tá num ambiente que tem uma escola que prega por isso, em casa você também, né, reproduz. Como manter essa criança, né, que já vai chegar ali aos seus 10 anos, 13 anos, quando tá entrando na adolescência, a ter e a manter essa conscientização. Eu acho que aí é o mais difícil, né, porque a criança é a se consegue ainda manter aquela, né, a magia, o diferente, o novo. O adolescente já não tem mais isso, né. Depende. Depende da cultura onde ele vai ser conduzido. É a cultura, aquilo que a gente passa, o legado que a gente está deixando, nós os adultos, né. Porque se a gente aproveita essas oportunidades para rever as nossas direções, o que que a gente está fazendo em nome do dinheiro, com a nossa própria saúde? O que que a gente está fazendo com o meio ambiente em nome do lucro? O que que a gente está fazendo com as relações em nome da falta do tempo, né? Se a gente puder aproveitar essas crianças marinadas numa mudança e embarcar, sabe, abraçar algumas pequenas mudanças, eu não sei se dá tempo. Mas eu acho que a gente devia se esforçar. Com medo, é. Eu até às vezes eu penso pra se eu pensasse muito, eu não teria filhos, assim, porque realmente que mundo estamos deixando pra eles, né. É, que mundo é esse que a gente vai deixar? Eu acho que acordar para essa realidade é o que está posto em todos os lugares, né, o IPCC o tempo todo dizendo o que está acontecendo com o clima no mundo, mas O que mais me assusta, isso não é uma pauta política forte. Se uma pessoa levanta essa bandeira, ninguém vai escutar, entendeu, ninguém quer saber. E isso a gente fala do Brasil, a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de, sabe, as grandes potências, elas não colocam isso como prioridade. Então enquanto isso também não for, não te fizer: "Não, vou botar nesse candidato porque a principal, né, luta dele vai ser para a gente ter água daqui 20 anos". Não, eu não quero saber, entendeu. Se quer economia que tem que melhorar, é segurança. Assim, é óbvio que também, né, a gente num país também subdesenvolvido, isso é muito pior. Mas eu tô falando de países já desenvolvidos que poderiam estar se preocupando com isso e não se preocupam também. sim, mas é É muito grande, né, é uma cultura. foi Ó, estabelecida que não entende o indivíduo como fazendo parte da natureza. Então a gente tem 2 maneiras sempre de escolher, né, tem aquela história antiga, pela dor ou pelo amor que você vai aprender. sendo É. verdade. Mas eu acho que a gente podia se poupar disso e já fazer algumas pequenas mudanças. Uma delas é entender que um político precisa de uma pauta clara ambiental, que não dá para confiar numa pessoa, por exemplo, que tem um alto cargo no Estado e que represa
Mas Causa o meio ambiente nos últimos 4 anos? Nada? então não vota. Então, pelo amor de Deus, cara, não pode mais estar ali. Mas o interesse econômico É isso. é uma loucura. Minha avó dizia: "Meu filho, você não vai levar as coisas no seu caixão". Não vai. Vai. Mas a gente continua se comportando desse jeito, né, de ter o máximo possível, em detrimento da nossa própria felicidade, da felicidade coletiva. Voltando para aquela parte da idade, né, a Ecobé na Pedra da Gávea, ela começa, como você disse, no Turquesa e vai até agora teremos até ensino médio e continua, Até agora, o fundamental. fundamental. É, quem sabe a parceria se estende. Tomara. Mas então que ba muito, muito importante isso, porque são crianças de até o quê? 13 anos, né, que vai para o 8º ano, 9º ano, né? Não, não, fundamental 1. Ah, fundamental 1. É, 8, 9 anos. Ah, tá, 8, 9 anos. Sim. Agora mudou tudo, né, na minha época era tudo primeira série, não sei o que, agora já mudou todo. E você é nova, imagina na minha época, já mudou muito Não, mais. da minha época ainda era igual, que mudou agora tudo recente. Henrique, pra gente ir caminhando para o final, que recado que você quer passar, né, obviamente para quem está escutando, pais, alunos também, porque é isso, né, óbvio que você faz a tua parte, tenta ensinar, conhecimento é tudo pra gente, né, cuidar ainda mais do meio ambiente, mas que cada um faça a sua parte. Sim, é difícil, né, resumir qual seria um recado importante, mas eu acho que a gente se entender nessa condição, entender que a gente não é nada sem o ambiente, né. Outro dia eu ouvi o Drauzio Varela falando que não interessa que você não tenha tempo, sem o corpo você não vive, se não cuidar dele você Coloca o tempo como prioridade, se você não tem saúde, você não tem tempo também, né, então então, sem o ambiente, então a gente não é é menos ainda, né, porque ele é condição pra gente. E se o entendimento que a gente tem da nossa realidade, ele produz tanto sofrimento, seja ambiental, seja social, tá na hora da gente rever as coisas, dar um passinho para trás e pensar naquilo que vai garantir um bem viver, uma vida mais humana pra gente. Porque o contrário disso é a desumanização, né. Se a gente não tiver como aprender com o ambiente, se relacionar com ele de maneira saudável, o nosso adoecimento vai ser vertiginoso. E a gente não sabe se a gente tem condição de sobreviver a essa decadência humana. Então, apostas como essa da pedra, né, de manter uma linha, um eixo de reflexão sobre as coisas com crianças tão novas, é vital. É vital para nossa sobrevivência. não vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né, não vamos só pensar na gente, né, não vamos ser egoístas e vamos já começar hoje, depende da gente, não dos nossos filhos, né. Exatamente. Eu acho que essa é a frase mais impactante e importante de hoje, né, desse episódio, é isso, assim, é a gente, é hoje, é agora a gente vai ensinar essas crianças que vão ensinar os seus filhos depois. É isso. Henrique, obrigada, foi uma delícia esse nosso bate-papo. Esse foi o nosso episódio sobre sustentabilidade. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Para saberem mais sobre a Escola Pedra da Gávea e também sobre o Pó de Pedra, é só seguir a gente nas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio.